Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vou estar aqui falando sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, ou seja, o cumprimento de sua vontade e dos seus propósitos em nossas vidas. E uma maneira da gente estar entendendo a vontade de Deus e a sua maneira de agir é através da sua palavra, porque pela palavra de Deus nós entendemos as suas ações e os objetivos que Deus usa para alcançar, os seus objetivos, ou seja, os seus propósitos. Uma palavra bastante interessante está no livro do profeta Isaías, onde no capítulo 14, no versículo 24, Deus ele fala através de Isaías assim: como eu pensei, sucederá, e como eu determinei, acontecerá. Então aqui Deus ele fala que a sua vontade ela vai ser realizada e o seu propósito vai ser cumprido. Quando nós levamos em consideração que o objetivo final de Deus ele vai ser cumprido, nós não estamos aí incluindo o processo pelo qual nós passaremos, até que esse objetivo seja cumprido. Então, quando nós comparamos essa palavra com a palavra de Isaías, no capítulo 6 e no versículo 9, Deus ele fala para Isaías, após ter tido uma visão de Deus, e ter sido purificado por Deus, falar sobre o povo, profetizar sobre o povo de Israel. E ele fala o seguinte: fecha os olhos desse povo, tapa-lhe os ouvidos e endurece o coração, para que eles não se convertam e não sejam curados. E Isaías ele vai perguntar para Deus: até quando, Senhor? E Deus vai falar: até que as cidades sejam assoladas e o povo seja levado cativo. Então Deus está dizendo o seguinte, que esse povo teria o seu coração endurecido até que eles fossem para o cativeiro. Em resumo é isso, ou seja, ali está todo o período de Israel, de Isaías até a ida para o cativeiro. Então nós precisamos entender qual era o propósito de Deus. O que Deus estava falando para Isaías. Uma coisa que é interessante de Isaías está lá no capítulo 63, aonde, ou seja, você sai do capítulo 6 para o capítulo 63, num livro profético que tem 66 capítulos, então praticamente você sai do início para o fim desse livro profético, de Isaías. Isaías questiona a Deus, falando, que por que Deus endureceu os nossos corações e faz com que nós não te obedeçamos. Então Isaías está questionando do porquê o povo não se converte, o povo não faz a vontade de Deus, mas ele está atribuindo isso a Deus, a uma vontade de Deus. Isso deixa a gente com muitas dúvidas, porque o propósito de Deus sempre foi o contrário. E as ações, muitas vezes, são levadas para que nós entendamos o propósito final de Deus. Quando nós olhamos essa palavra que Isaías vai questionar, nós precisamos fazer aqui, abrir um parênteses. Que a palavra profética que foi dita no capítulo 6, sobre fechar os olhos, tapar os ouvidos e endurecer o coração, ela é a base para várias outras palavras proféticas em várias situações diferentes. Nós até já fizemos um vídeo, eu já fiz um vídeo com algumas dessas situações, como a do profeta Jeremias, onde o povo estava por conta da injustiça, também estava com os olhos fechados e os ouvidos tapados. A Ezequiel, que era a casa rebelde. Vimos uma palavra em Mateus que dizia que o próprio Jesus também, citando Isaías, ou seja, que o povo estava com os olhos fechados, os ouvidos tapados, porque ouviram de mau grado. Jesus falou isso em Mateus 13, na parábola do semeador. Então nós vemos que essa palavra é uma palavra que ela foi difundida na Bíblia de maneira profética em várias circunstâncias. Mas a circunstância que nós estamos estudando, que diz respeito a Isaías, ela simplesmente foi dita até que o povo fosse para o cativeiro. E aí, quando nós vamos pesquisar, nós vamos achar uma palavra em Romanos, onde o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 11,
Então, Paulo faz duas assertivas sobre isso, né? Uma é no capítulo 11, no versículo 11, e a outra é no capítulo 11, no versículo 25. As duas em relação ao endurecimento de Israel, cujo propósito era alcançar as nações, que foi pelo propósito, o propósito de Deus era que através do endurecimento de Israel, as nações fossem alcançadas, ou seja, que todo o propósito de salvação de Deus se cumpre através, né, do endurecimento de Israel. E que nós não devíamos, né? Paulo nos aconselha a não fazer julgamentos a esse respeito, porque além de ser a vontade de Deus, a nossa salvação veio através deles. E isso ele também fala no capítulo 25, que ele fala de alcançar as nações. Então o versículo 11 e o versículo 25 do capítulo 11, eles são complementares na conclusão que Paulo chega. Uma vez que a gente já entende que esse foi o objetivo de Deus, que ensinamento nós podemos ter? Ou seja, que lição isso vai tirar para nós? Ou seja, que Israel no final seria salvo. Paulo chega a essa conclusão. E a nossa vida também ela é assim. Deus ele tem um propósito para a nossa vida. A questão é que esse caminho muitas vezes vai passar por situações em que nós não vamos compreender no momento. Então, nós temos que estar pedindo a Deus a sabedoria e o entendimento, o discernimento para quê? Para entendermos o propósito. Porque coisas que nós passamos nas nossas vidas, situações difíceis, são justamente para que nós sejamos preparados, ou seja, aquilo que nós vivemos, os desertos que nós atravessamos, as dificuldades, os períodos de busca que nós passamos em Deus, eles são tempos de preparação para que o propósito de Deus ele venha se cumprir na nossa vida. E Deus geralmente ele vai dar para a gente uma palavra, ele vai nos encorajar, ele vai usar seus profetas, ele vai usar pessoas que vão estar confirmando a vontade de Deus na nossa vida. Mas ele não vai descrever esse processo. E esse processo muitas vezes, né, leva anos e nos leva por situações que muitas vezes nós chegamos até a duvidar se aquele propósito de Deus vai se cumprir. E é quando nós vemos na palavra de Deus, quando nós ouvimos os testemunhos, que nós vemos, né, como Deus ele é hábil em agir dessa maneira. E nós muitas vezes, né, desfalecemos na fé e não entendemos os caminhos que Deus tem tomado, a ponto até de pensarmos de que aquilo não vai mais se cumprir. Então, esse é o grande propósito de Deus, para que a gente tenha entendimento. Nós devemos buscar entendimento. Devemos buscar a certeza, baseada na nossa fé, de que Deus vai cumprir. E muitas vezes nós temos essa certeza. O que leva a confusão muitas vezes é o processo, o caminho que nós temos que percorrer. E aí nós temos que ter um coração sensível, um ouvido sensível ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele nos mostre na nossa caminhada, que o Espírito Santo nos mostre no dia a dia que nós estamos caminhando naquela direção. É como você viajar. Se você tivesse que ir para São Paulo, por exemplo, a pé, né? Aqui eu estou falando no caso de Campos, ou seja, do estado do Rio, isso demoraria um determinado tempo. E talvez você pudesse achar que está perdido. Mas se você conhecesse as placas, se você conhecesse as referências, você saberia que as cidades que você estivesse chegando, você estava caminhando naquela direção. E assim tem que ser o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. Né? Quando nós pensamos que está demorando, que Deus não vai mais fazer, nós temos que pensarmos de onde nós sairmos, onde nós estamos em determinado momento, para saber, será que nós estamos caminhando na direção que Deus disse que nos levaria? Porque ainda que esteja longe, ainda que aos nossos olhos esteja longe, nós temos que pesar, né, aquilo que nós já recebemos. Nós temos que pesar aquilo que nós já estamos fazendo dentro do reino de Deus, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já estamos discernindo, para saber se nós estamos sendo preparados por Deus. Né? Que nós tenhamos essa sabedoria e que nós tenhamos de Deus esse entendimento, para que nós
discernamos os tempos em que Deus tem para nós e as situações em que nós temos vivido como uma preparação para que nós tomemos posse da vontade de Deus nas nossas vidas, dos propósitos que Ele tem para nós. Porque, como a palavra diz, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas, às vezes, nós passamos por dificuldades porque Deus precisa nos aperfeiçoar. Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.